Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à questão dela que diz assim: eu tinha um ficante 9 meses atrás e um dia estava num evento e ficamos nesse dia. No final do evento, por mensagem, ele já tinha ido embora. Ele disse que queria comer minha amiga também, usando esta expressão bem chula. Eu fiquei passada e bloqueei ele na hora. Mas fiquei passada demais e estou mordida até hoje e não consigo engolir essa ofensa que eu tomei como pessoal. Ele foi escroto em todos os sentidos. Por que homem é tão escroto nesse nível assim? Olha, minha querida, primeiro, antes de eu falar especificamente dessa ação dele, eu preciso já pegar essa fala final sua. Por que homem é tão escroto nesse nível assim? E aí a gente precisa desenvolver um raciocínio aqui para quebrar com a generalização. Porque, meu anjo, por que homem é tão escroto nesse nível assim? Que nível? A ponto dele estar num evento com você, o seu ficante, e depois que ele foi embora do evento, dessa festa, que seja, ele manda uma mensagem para você dizendo que ele também gostaria de comer a sua amiga. Pessoas são escrotas. Homem, mulher, gay, hétero, brasileiro, norte-americano, de direita, de esquerda, pessoas são escrotas. Eu vou te dar um exemplo de mulher. Já que você falou nesse nível assim, por que o homem... Eu vou te dar um exemplo de mulher. Poderia dar vários. Como eu atendo pessoas, eu muitas vezes ouço, né, o lixo. Aquilo que as pessoas descartam para o outro não ver, eu recebo aqui, eu vejo. Eu vejo o lixo que a pessoa quis descartar para que ninguém visse. Por isso que eu posso dizer com propriedade para você que o ser humano, né, o ser humano aqui, alguns, ele é escroto. Independente de ser homem, mulher, gay, hétero, independente de cor de pele, de nacionalidade, não importa. Classe social. Então eu atendi aqui um cara e ele se envolveu com uma moça mais jovem. Ele casado. Se envolveu com uma moça mais jovem que era noiva. E aí, entre as muitas histórias que ele contava, porque ele estava tentando se desvencilhar dessa relação, conseguiu. Tá? Já vou contar o fim. Porque o meu propósito aqui não é falar da história dele, é falar da escrotice dela, de uma ação escrota dela, para você entender que o ser humano é escroto. Um dia ele estava no motel com ela e ela, enganando o noivo, bom, assim como ele enganava a esposa dele. Porém, tá vendo que o nível de escrotice muda. Ela estava no motel com ele, estava deitada na cama, já tinham transado, e aí o noivo dela ligou. Ela então atendeu, porque ela não poderia não atender, porque ele poderia desconfiar. Então ela atendeu, porém, enquanto ela conversava com ele, eles estavam deitados na cama, certo? Ela, o amante. Aí ela pegou e ela estava de costas pro amante falando no celular. Aí ela pegou e foi puxando o amante próximo dela. E aí ela foi fazendo movimentos, certo? E falando normalmente aqui. E foi fazendo movimentos para que o amante a penetrasse enquanto ela conversava com o noivo. Eu me recordo que ele, né, o cara que eu atendia, ao me contar essa história, e ele só contou, por quê? Porque aquilo o impressionou. O impressionou negativamente, é lógico. Tanto que o raciocínio que ele mesmo fez comigo é: André, eu fiquei impressionado porque eu percebi uma frieza dela. Ela estava falando com o noivo e querendo que eu a penetrasse. E eu vi, ele me dizendo, né? Eu vi que ela sentia prazer naquilo. Então, você vê que coisa? Prazer em estar percebendo que estou enganando. Olha isso. Então, você vê o nível da escrotice. Assim como eu atendi um cara que ele saía
com outro cara que tinha uma noiva. Entendeu? Então, é o cara que saía com outro cara e esse cara tinha uma noiva. E aí ele me disse, esse cara que eu atendi, ele me disse que enquanto ele transava com o cara que era noivo, o cara falava assim pra ele: e a corninha tá lá, a corninha tá lá. Eu não tava acreditando que eu tava escutando aquilo. E ele ficou assustado também. Quando ele trouxe isso aqui pra terapia, ele falou: André, ele falava desse jeito, porque a corninha... Ele se referia à noiva dele, enquanto ele transava com outro, chamando-a de corninha. E aquilo dava prazer nele. Então, você tá vendo os exemplos? E olha, gente, eu tô dando exemplos de que eu atendo aqui. Então, você imagine ao redor do mundo quantos terapeutas, né, recolhendo tantos lixos que existem por aí, e eu posso te afirmar que esses terapeutas vão te dizer que o escroto é o homem, é a mulher, é o gay, é o hétero, não tem uma generalização. Então, em primeiro lugar, o alerta que eu faço aqui é para tomar cuidado com a generalização. Agora, minha querida, você se livrou desse cara. Quando ele disse isso para você, sabe o que ele fez? Ele revelou o lixo dele a você. Então, você teve a possibilidade de conhecer o que muita gente não tem. Eu entendo totalmente a sua frustração e ela é totalmente válida. Jamais eu estaria aqui invalidando a sua frustração. Porém, eu estou mostrando um outro jeito de você olhar para ela, até para você se livrar dessa coisa que você falou que você, sabe, traz isso dentro de você até hoje, mesmo tendo passado 9 meses, que você não consegue engolir isso. Não, meu anjo. Olhe de uma outra maneira. Olhe a partir dessa metáfora que eu fiz do lixo. Quando ele disse que ia comer a sua amiga também, ele mostrou o lixo. É o que eu disse quando eu comecei meu raciocínio aqui. A maioria das pessoas esconde o lixo, só que aqui na terapia vem. Então, o que acontece? Ele, quando ele falou isso, ele mostrou o lixo. Mostrando o lixo, nossa, que lixo! Eu não quero lixo na minha vida. Então eu caio fora. Só que eu vou te dizer uma coisa. Amanhã, esse tipo de cara, ele vai estar atraindo alguém. Ele vai estar atraindo uma mulher com quem ele se envolveu, com quem ele fez com que ela acreditasse que não havia esse lixo. E sabe o que vai ser pior? Sabe o pior é que ele, que tem esse comportamento lixo, vai encontrar também uma amiga lixo. Então amanhã ou depois vai acontecer isso. Ele vai namorar uma pessoa, ele vai dar em cima da amiga dessa pessoa e essa amiga, entre aspas, vai corresponder às investidas dele. E aí ele vai transar com a melhor amiga da namorada, por exemplo. E, infelizmente a gente vê que isso acontece. É quando um lixo, e está escondido, é o tipo de pessoa que esconde o lixo, ele pega esse lixo dele e ele encontra um outro que também esconde esse lixo e eles se unem, porque os crápulas se unem, eles se afinizam. Muitas vezes eles se unem para esconder o lixo junto de uma outra pessoa. Então isso às vezes acontece, infelizmente. Então no seu caso, tá vendo como eu falo que a gente pode olhar a situação a partir de uma outra ótica para a gente não ficar carregando isso dentro de nós? Eu me livrei, porque a pessoa abriu a portinha e eu vi o lixo ali. E vendo o lixo, eu descartei. Então, eu tenho que me orgulhar da minha ação. Eu pus para correr, porque eu não aceito lixo na minha vida. Então, quando eu me orgulho da minha ação, eu paro de ficar remoendo isso. Por quê? Porque eu não tenho que me vingar. Porque o melhor que eu poderia fazer eu já fiz. Eu botei o lixo na rua. E agora não faz sentido eu ficar carregando a imagem do lixo. Eu já botei ele na rua. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.